Meus amados irmãos, a todos, nossa boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, e também Senhor do nosso coração, paz nos sejam multiplicadas, irmãos. Eu quero, nesta ocasião, obrigado, irmão, convidar você para que abras a sua Bíblia no livro ou na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu fiz aqui em janeiro, fevereiro, também tenho tentado assim dar seguimento na sede algumas conversas, olhando para a palavra do Senhor, a respeito da importância e do desafio de aplicar de fato aquilo que a palavra do Senhor nos recomenda fazer. E quando eu olho para o capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu quero ler com você dos versos 14 a 16, e a partir de então estudarmos um pouquinho aqui, ou pelo menos lançar luz ao princípio a respeito da nossa necessidade de santidade. Não é muito comum você ouvir falar de alguns temas, principalmente nos domingos à noite, mas eu quero me atrever a te desafiar de uma forma muito tranquila para que nós entendamos. Portanto, eu quero convidar você a desligar do seu celular, volta ele aí, desliga do probleminha lá da sua casa, desliga da sua preocupação da conta de amanhã. Concentremos aqui na palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versos 14 a 16, assim nos diz as Sagradas Escrituras: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Que Deus assim nos abençoe. Meus amados irmãos, penso eu que nós estamos inseridos e, portanto, fazemos parte de uma geração que ou ela anda desligada de tudo e de todos, alienados aos problemas, a grandes fatos, e muitas das vezes alienada em questões básicas e, portanto, também muito sérias em relação a elas mesmas, ou as pessoas andam perturbadas. A nossa geração, ela tem ido de um polo para o outro. Tanto essa vida alienada de que tanto faz ou tanto fez não é boa, quanto uma vida de perturbação. E são eles os fatores, eles as causas que levam as pessoas a se sentirem perturbadas, a não terem paz.
que o autor nos propõe aqui não é essa paz que simboliza ou significa a ausência de problemas ou de guerra. Não é a respeito desta paz que muitos estão se esforçando para que ao final do dia, mês, ano ou semana diga: eu estou bem. Não. Nosso querido irmão J.C. Ryle, bispo em Liverpool no século XIX, ele disse que nós precisamos, para combater esses polos, buscar a santidade. E portanto ele fala que nós precisamos ser santos, porque este é o supremo propósito pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra. Precisamos entender que nós somos filhos de Deus, somos separados para o uso exclusivo da graça e andando na novidade que Deus tem proposta a nós. E isso só Jesus pode fazer. É por isso que nós falamos que esse Jesus, ele é um Salvador completo. Ele não retira apenas a minha culpa ou a sua culpa, ou a culpa do pecado, mas ele consegue ir além, porque a Bíblia diz que ele não só nos isenta dessa culpa, mas ele rompe com essa culpa. Ah, meus amados irmãos, a Bíblia diz-nos que nós, eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência, e assim também para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nosso irmão Pedro, lá no capítulo 1, verso 2, termina esse versículo dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Nosso irmão Paulo, na mesma ideia, aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, ele diz: olha, porquanto aos que de antemão conheceram, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, com propósito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De modo, meus queridos irmãos, a união entre paz e santificação aqui é uma advertência implícita de que não devemos buscar a paz ao ponto de comprometer a santificação. Isso é muito sério, porque em nome da paz nós buscamos muitas das vezes apenas desenvolver a comunhão entre nós. Mas essa paz, ela não é oriunda de uma comunhão horizontal, simples e puramente. Ela é resultado do trato de Deus conosco. É algo que é verticalmente e nos é dado por meio do Santo Espírito de Deus. Portanto, o cristão, ele busca a paz com todos, mas ele também precisa buscar a santidade. Essa não pode ser substituída por aquela. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem esta, ninguém vai ver o Senhor. Isso traz implicações muito sérias na prática, meus irmãos. Até mesmo a nossa sã doutrina reformada será inútil se ela não for acompanhada de uma vida sã. Os seus melhores projetos serão comprometidos se eles forem realizados sem a santidade.
próprio zelo pela casa e causa de Deus vai ser comprometido, ainda que as causas sejam justas, se ela não vier de um coração que está se esforçando para ser santo. A sua vida comunitária na igreja ela não será muito diferente de algumas pessoas que fazem parte de alguns bons clubes ou outras sociedades. Essas apenas ensinam sobre valores morais, sociais ou comportamental. Mas nós muito bem sabemos, meus queridos irmãos, que Evangelho é mais do que isso. Evangelho é entrega. Evangelho é renúncia. Evangelho é mortificação. É dependência de Deus. É busca incansável para ser santo. Por isso, nós como igreja precisamos de um completo reavivamento acerca da santidade bíblica. Nós precisamos falar mais e mais e muitas vezes mais a respeito da santificação. E por falar nisso, o que é santificação? O que é santificação? Pode falar. Pode definir. O que é santificação? O que é ser santo, então? Vamos mudar aqui, ajudar. Ser parecido? Melhor. Ser separado. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos de definir palavras. Se nós não definimos palavras, não entendemos o significado dela, nós vamos nos destruir o antigo, né? Por que a santidade, irmãos? Rapidamente, conforme eu prometi, eu quero pensar com você em algumas coisas. Romanos capítulo 3, verso 23, nos faz lembrar de algo muito atual. E você sabe muito bem esse versículo. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, então, é a transgressão da lei de Deus. Isso que nosso irmão e apóstolo lá na frente vai nos falar. Isso é necessário, irmãos, olharmos para a santificação, porque ela nos faz perceber quão graves são os nossos pecados. Você entende por que às vezes nós tratamos a vida flex? Porque nós não entendemos os preceitos de boas e necessárias doutrinas nossas. Porque ao passo que nós descobrimos que Deus é santo e que Ele exige, como a irmã Teresa disse, que nós precisamos parecer com Ele, que Ele nos separou para um propósito santo, que o seu reino é santo, que o seu propósito é santo, que a sua vida é santa e que o seu povo precisa também ser santo. Quanto mais nós entendemos isso, nós percebemos, ao contrário, quão grave e perigoso é o meu e o seu pecado. Aquele então que deseja ter pontos de vista corretos sobre a santidade cristã, ele terá que começar examinando
corrupção humana. Você e eu não somos tão bons quanto pensamos. Entenda isso. E isso precisa murmurar na nossa mente. Ainda que você seja moralmente impecável, honesto, ao extremo, excelente pai, filho, esposa, mulher, marido, vizinho e assim por diante, mas se você não tiver consciência do seu grave estado de pecado, lamento te dizer, você está lascado, meu filho. E isso começa a pesar sobre nós quando nós entendemos que nós estamos diante de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está nua diante dos seus olhos. Meus amados irmãos, a verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz à raiz de todo o cristianismo salvífico, porque sem ele, doutrina como justificação, conversão, santificação, são apenas palavras, são apenas nomes que não vai transmitir sentido à sua mente. É por isso que isso é muito sério. Nosso querido irmão John Owen, ele escreveu com toda a razão, e aqui eu peço permissão para você, para me ler na íntegra o que ele comenta da questão. Ele diz assim: olha, eu não posso entender como um homem pode ser um crente verdadeiro se para ele o pecado não é a maior carga, a maior tristeza e o maior motivo de perturbação. Não posso entender. Irmãos meus, nós não devemos sair caçando pecado na vida do irmão como caças bruxas. Mas quando esse vier ao nosso encontro, nós temos que tratar para o bem do pecador, para o bem do corpo e para o bem do reino, todo o nosso exercício. O nosso Deus. No entanto, queridos, a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer tornar alguém uma nova criatura em Cristo, Ele ilumina o coração. Abre a mente. E agora esse coração compungido, esse coração contente, ele vai fazer uma releitura de quem ele é e de quem Deus é. E a todo custo ele vai querer agradar a esse Senhor por seu Deus. Quando Deus ilumina esse coração, Deus mostra que ele é um pecador culpado. E se um homem não percebe a natureza perigosa da doença da alma, ninguém poderá admirar-se de que ele seja contente com falsos remédios ou com falsos meios para estar apenas bem. A santificação, irmãos, o desejo de santificar, ele desnuda diante de Deus quem de fato nós somos, e reconheceremos que nós somos miseráveis pecadores que carecem da glória da graça de Deus. Outra coisa importante a respeito da santificação é que ela é fruto não de uma busca humana apenas,
A verdadeira santificação é fruto da ação do Espírito Santo. É preciso que Deus intervenha na minha história, que Ele intervenha na sua história. O nosso irmão João, escrevendo lá no seu Evangelho, no capítulo 17, no verso 17, ele ali orando pelos seus discípulos, e depois ele vai orar por mim, por você também, se você for ler todo aquele capítulo, ele vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade. Olha que interessante. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aos Tessalonicenses, nosso irmão Paulo, no capítulo 4, verso 3, ele fala: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, lá segundo Paulo? A vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse é um assunto extremamente importante, repito eu, meus irmãos. Existem 3 coisas que, de acordo com a Bíblia Sagrada, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem. Essas 3 coisas são justificação, justificados, pois, mediante a fé, agora temos paz com Deus. Regeneração, o lavar pela palavra de Deus, e a santificação. Biblicamente, essas 3 coisas são absolutamente necessárias para você ser salvo. Você ser justificado, regenerado e santificado. A santificação, irmãos, então, nesse momento, passa a ser aquela operação interna que o Senhor Jesus Cristo realiza ou já realizou na sua vida. E é interessante que Ele assim o fez quando Ele chamou você para perto dele. E quando Ele te chamou, Ele te atraiu para perto de você. E o Espírito Santo passou a fazer morada no seu coração. O reino dele já foi agora instaurado, inaugurado dentro da sua vida. Você então agora não pertence mais a você mesmo. Você agora, ainda aqui nessa terra, não mais pertence a esse mundo. Você ainda que tem a vontade própria, você não é livre para decidir sua vida. Você vive de acordo com a vontade de Deus. O instrumento mediante o qual o Espírito efetua essa obra, geralmente, é a palavra de Deus. É por isso que os cristãos citaram João 17, quando ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos meus, embora algumas vezes Deus use outros métodos, aflições, algo extraordinário e providencial, quando Ele chama alguém sem palavras, isso é exceção. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, vai dar um pequeno exemplo para nós, quando diz lá que às vezes as mulheres, sendo submissas ao marido, sem palavra alguma, ela pode ser instrumento para servir-se na vida do marido, ou seja, pelo procedimento, mas ele quer a palavra, por meio da palavra. É um invariável resultado da união vital com Cristo, que é a verdadeira fé, confere a um crente, ao ponto de lá em João capítulo 15, também agora no versículo 15, ele vai dizer assim: olha,
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Aquele que tem uma esperança real e viva com Cristo, esse busca purificar a si mesmo, assim como o seu Senhor é puro. Tiago capítulo 2, verso 17 fala isso para nós, até o verso 20. Nosso irmão Tito, no capítulo 1, fala isso para nós também. Nosso irmão Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele lembra-nos disso lá no verso 6. 1 de João, capítulo 1, verso 7. Capítulo 3, verso 3. Toda a ênfase busca purificar a si mesmo. De modo, meu querido irmão, que é absolutamente necessária para nos treinar e nos preparar para o céu, é a estrada da santificação. A maioria dos homens espera chegar até o céu quando morrer. É lamentável essa ideia. Porque bem poucos, o que é de se temer, preocupam-se em considerar que conseguirão apreciar o céu celestial. Tem um livro que eu gosto muito do nosso cunhado, que é o 102. Às vezes o outro pega pensando naquele livro. Alguém lembra? Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Eu tenho paz no meu viver. Aí depois ele vai. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa boa ou gruta ruim, é céu ali, com Cristo. Foi dito uma frase lá hoje, não sei se a irmã Tereza, o Andrei, ou o Jorge lembra, eu não lembrava da frase lá. Quem não gosta de ir à igreja, como é que é? Repita alto aí, fique gravado. Eu tentei lembrar essa frase a tarde toda. Na nossa conversa lá, alguém citou ela, né? Quem não gosta de vir à igreja, irmãos, vai fazer o que no céu? Se isso aqui é um pedacinho, ou precisa ser um mantegoso, ainda que limitado, do que nós faremos na eternidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Teremos de ser santos antes de morrer, se nós quisermos ser santos quando estivermos lá na glória. Isso aqui eu lembrei. Eu não lembrava os detalhes, eu sei que eu fiz questão de lembrar. Terminando aqui, irmãos. Verso 14 novamente. Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade implica em vida prática. Santidade implica em vida prática. A santificação ou santidade, que você leu aí comigo, trata-se da santidade prática. Então, o autor, quando ele está escrevendo agora, ele sugere-nos um questionamento que requer a atenção de todos os cristãos professos. O questionamento é: somos santos?
de fato veremos o Senhor? Essa pergunta, irmãos, ou essa pergunta, ela diz respeito aos homens de todas as classes, lugares, sexos e condições. Por qual motivo a santidade é tão importante? Deixa eu dar algumas razões rapidamente para vocês, eu estou caminhando para o tempo. Acima de tudo, nós devemos buscar a santidade e, portanto, sermos santos, porque a voz de Deus ecoa em toda a Escritura e assim nos ordena claramente, dizendo: sejam vocês santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 16. Depois, porque esta foi a finalidade, ou a grandiosa finalidade, foi esse o grande propósito daquilo que Cristo veio sobre a terra fazer. Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, escreveu assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo ele se entregou pela igreja, para que a santificasse. Também, porque essa é a única prova de que amamos o Senhor Jesus com sinceridade. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu busco me santificar. Quanto mais eu conheço do meu Deus, mais eu busco me separar daquilo que desagrada a Ele. Quanto mais eu insiro a minha vida no reino de Deus, mais das costas eu dou para o mundo. A santificação, então, é a única prova, ou é a maior prova de que de fato nós amamos a Cristo com sinceridade. Esse então é um ponto acerca do qual ele falou-nos de forma muito clara. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, você vai ler assim: olha que interessante. Se me amais, lembra? Se me amais, o quê? Guardareis todos os meus mandamentos. Tá bom? Vai além. Olha o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, tá bom? Pode melhorar. Olha o verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Entende? Além disso, meus queridos irmãos, a santificação é o único sinal seguro de que de fato você foi eleito, ou é eleito, ou escolhido. O apóstolo Paulo, ele percebeu a fé atuante, ele percebeu o amor operante, ele viveu e participou da esperança e do modo paciente como aqueles irmãos ali na igreja de Tessalônica viviam.
E ele disse claramente: reconheço, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A eleição sendo comprovada com ações. Aquele que se orgulha de ser um escolhido de Deus, irmãos, enquanto voluntário e habitualmente vive em pecado, está apenas se enganando. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade santifica todos os que fazem parte da família de Deus. Devemos ser santos na terra, se quisermos ser santos nos céus. Foi Deus quem o disse. E se Ele disse, a sua palavra não vai voltar. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enfim, observou o seguinte, e assim eu leio agora: o calendário do Papa só declara santos as pessoas mortas. O calendário do Papa só declara santo as pessoas mortas. Mas as Sagradas Escrituras requerem a santidade da parte dos filhos. Feche aspas. Concluo, irmãos, dizendo que você quer ser salvo? Então você vai ter que começar tendo vida de comunhão com Jesus. Você simplesmente não conseguirá fazer coisa alguma e nem obterá qualquer progresso enquanto não sentir os seus pecados, enquanto não sentir as suas fraquezas e automaticamente correr para Jesus. A santidade é a obra que Jesus efetua a partir do Espírito Santo dentro do nosso coração e proporciona uma vida de paz com Ele. Cristo foi nomeado para ser príncipe e salvador, a fim de conceder ao homem o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Termino lembrando do que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes Deus, olha só, irmãos, deu-lhes Deus o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde.